Agora vamos fazer a correção do desafio da página 94 e do em casa, das páginas 95, 96 e 97. Aí você coloca certo onde você acertou e corrige o que você errou. Número 1. Observe a sequência dos números escritos na lousa abaixo. Quais números completam essa sequência substituindo os pontos de interrogação? Então, você vai observar aí, quando a gente lê a sequência, lá na frente dá para perceber que essa sequência é feita com números de 5 em 5. Lá no 15, 20, 25, dá para perceber isso. Então, nós vamos começar do 0 e fazendo de 5 em 5. Então, a sequência correta é 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Número 2. Complete o quadro abaixo com os números de 1 a 5, seguindo a regra. O mesmo número não pode aparecer duas vezes na mesma linha, nem na mesma coluna ou diagonal. A primeira linha já está preenchida, agora é com você. Então, a primeira linha já estava preenchida, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vocês vão acrescentar aonde não tem nada escrito. Então, na segunda linha é 4 e o 5, na terceira o 5, lá na frente 3 e 4, na quarta linha 2, 3 e por último 1, e na última linha o 1 e o 2, tá bom? Agora vamos para a página 95, o em casa. O número 1 era para vocês recortarem os anexos. Então, vamos para o número 2. Este é o registro do jogo Nunca 10 da turma de Luan. Letra A. Complete o quadro com os registros que estão faltando. Então, nós vamos lá, começando pela Maria. A Maria tem uma placa, que é uma centena, 0 barras, que é 0 dezenas, e 5 cubinhos, que são 5 unidades, formando o número 105. O Luan, ele não teve nenhuma placa, então a gente não põe nada. Depois ele teve 9 barras, então são 9 dezenas. Depois ele teve 9 cubinhos ou 9 unidades, então formou o número 99. A Tereza, ela teve uma placa, então uma centena, 0 barras, então 0 dezenas, e 3 cubinhos, então 3 unidades, formando o número 103. O Felipe, ele teve uma placa, uma centena, 3 barras, 3 dezenas, 6 unidades, ou 6 cubinhos, então formou o número 136. O Edgar, ele também não teve nenhuma placa, então não coloca nada. E aí ele teve 8 barras ou 8 dezenas e 7 cubinhos ou 7 unidades, formando o número 87. A Vitória, ela teve uma placa, que é uma centena, 2 barras, que é 2 dezenas, e 6 cubinhos, que são 6 unidades, terminando com o número 126, formando o número 126. Agora, vamos para a página 96, continuar o nosso exercício. De acordo com esse quadro, responda as questões seguintes. Letra B. Qual aluno obteve o total maior de pontos? Então, olhando lá na tabela, na outra página, nós vimos lá o Felipe, ele teve 136 pontos. E ninguém mais teve um número maior do que o dele. Então, ele é o vencedor desse jogo. Então, ele teve mais pontos, um maior número de pontos. Então, vocês vão escrever o nome dele aí neste tracinho, Felipe. E qual o total menor de pontos? Então, nós vamos ver qual é o menor número que aparece na tabela. O menor número que aparece na tabela é 87. Esse é o do Edgar. Então, o Edgar foi o que teve o menor número de pontos. Se Luan tivesse mais um cubinho, qual seria o total de pontos dele? Então, olha lá no total do Edgar, aliás, do Luan. Ele teve 99. Se a gente colocar mais um cubinho, vai para o número 100. Então, qual é a resposta? Vocês vão escrever lá 100 pontos. Letra E. Escreva os números que indicam o total de pontos de cada aluno nesse jogo, seguindo a ordem daquele que obteve o menor total para aquele que obteve o maior. A ordem crescente. Olha de volta lá na tabela e veja qual é o menor número que aparece na tabela. É o 87.
Então, nós vamos colocar o 87 para começar até chegar no maior. Aí vai olhando e vendo qual é a sequência até chegar no maior. Então, a sequência correta ficou assim: 87, 99, 103, 105, 126 e 136, tá bom? Número 3. Complete as colunas do quadro com os números que indicam as quantidades representadas pelo material base 10. Então, olha lá no material base 10, a primeira linha. Nós temos nenhuma placa, então 0 centenas. Então, não precisa escrever nada. Total de barras, nós temos 3, então 3 dezenas. Total de cubinhos, nós temos um cubinho só, então uma unidade, formando o número 31, que já está escrito lá. O de baixo temos 2 placas, 4 barras e 8 cubinhos, formando o número 248, certo? Número 4, na página 97 agora. Considere as cédulas e moedas representadas a seguir. Letra A. Escreva quantos reais há em cada um dos quadros. Então, no primeiro quadro, nós temos aí 6 cédulas de 10 reais e 4 moedas de 1 real. Então, juntando tudo, vai dar 64 reais. Do lado, temos aí só moedas. Então, nós vamos contar quantas moedas e vai ser o total de reais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reais. No de baixo, nós temos 3 cédulas de 100 reais, nenhuma de 10 e 1, 2, 3, 4, 5 de moedas de 1 real. Então, vai dar o total de 305 reais. Do lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moedas de 10 reais. Então, juntando tudo, vai dar 50 reais. No de baixo, nós temos 2 moedas de 100 reais e 1, 2, 3, 4 moedas de 10 reais. Então, nós vamos juntar tudo e vai formar 240 reais. No último quadro, nós temos uma moeda de 100 reais, uma cédula de 100 reais, 2 cédulas de 10 reais, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de 1 real. Juntando tudo, vai dar 126 reais. Letra B. Escreva do maior para o menor, agora a ordem decrescente, os números que indicam as quantias em reais no item anterior. Então, qual quadro que teve mais reais? Foi o terceiro quadro. Nós temos 305 reais. Depois do 305, vem o de baixo, 240. E a sequência, então, fica 305, 240, 126, 64, 50 e 12, que é o menor número, que é a menor quantidade de reais. Tá bom? Então, beijo.